Uma questão sobre espaço rural. Diz o seguinte: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o conhecido IBAMA, né, responsável pela fiscalização de crimes ambientais, questões ambientais a nível nacional no Brasil, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e de Minas Gerais. O estudo com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países chamados Primeiro Mundo, e que traz como consequência grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive ao homem. Gente, está descrevendo aqui um problema ambiental, uma consequência ambiental da agricultura moderna, né? E aí a pergunta é a seguinte: qual a solução para o problema apresentado? O que? O extermínio de abelhas garante a produtividade da agricultura moderna. E aqui a agricultura moderna nós vamos entender como uma agricultura voltada para grande produção, para exportação, para atendimento de um mercado a uma escala maior. Não necessariamente uma agricultura voltada para o abastecimento local, para atendimento dos mercados próximos, né? Aos circuitos curtos de comercialização, mas sim aos circuitos globais de comercialização. E aí, pessoal, a resposta certa é C. Utilização da técnica de controle biológico. O que seria isso, pessoal? Bom, como vocês estão vendo, as abelhas, né, a morte, o extermínio de abelhas é um problema enorme para a agricultura. Por quê? Elas são as principais polinizadoras da agricultura, né? A abelha que faz a polinização das plantas para a produção, ou seja, qualquer produção de grãos, né, de frutas, depende da fauna, de insetos que fazem a polinização dessas flores, para poder produzir mais. Né? Sem ela não haveria grande produção. O uso do agrotóxico não é para exatamente matar as abelhas, mas o uso do agrotóxico é para matar pragas, como, por exemplo, pulgões, como ferrugem, fungos, mas também tem os herbicidas que são voltados para matar ervas daninhas, né, plantas invasoras. É uma consequência do uso desse agrotóxico que mata abelhas, destruindo então dando uma consequência tão grande que pode até afetar a produção. Né? Essa questão, gente, está falando sobre uma solução para resolver esse problema sem o uso do agrotóxico, visto que isso mata abelhas, mas mata também vários outros animais, inclusive contamina quem aplica, né, esse agrotóxico, contamina quem consome esses alimentos, dependendo do agrotóxico utilizado. A utilização de técnicas de controle biológico seria o quê? Utilizar a própria natureza para controlar pragas. Existem vários exemplos, como pulgões, que acabam atrapalhando uma plantação, mas se utiliza joaninhas, por exemplo, para poder comer esses pulgões. Então, o próprio agricultor aumenta, né, a quantidade de joaninhas na sua plantação para evitar pulgões. Mas há vários outros tipos de controle biológico, utilizando defensivos naturais, que não utilizam químicos. Né? Existem vários outros tipos de controle biológico, que são defensivos agroecológicos, que não afetam a vida das abelhas, portanto, não é destrutivo à própria agricultura. Logo, a resposta certa é C.